seu favor, oh, e que nunca te falte a paz do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te faça crescer todos os dias da sua vida. Que todos os dias da sua vida sejam dias para servir, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Que você entenda bem o princípio de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, diz a palavra do Senhor, lhes serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Enquanto você está aqui nesta manhã, tirou esse tempo, saiu de casa e veio para prestar um culto de louvor e adoração ao teu Deus, ao nosso Deus. Enquanto você está aqui, Deus está lá trabalhando em teu favor. Você crê nisso? Enquanto você está aqui orando, Deus já está trabalhando em teu favor. Hoje é o primeiro dia da semana, mas é o primeiro dia da última semana. Mas no primeiro dia da última semana, Deus pode fazer o que Ele não fez durante todas as outras semanas. Louvado seja Deus. Então, Deus tem novidade de vida para aqueles que creem no poder do seu nome e no poder da sua palavra. Para Deus basta um já. Para Deus basta um disse Deus. Basta uma palavra. E eu quero crer que Deus está liberando uma palavra em teu favor nesta manhã, uma palavra que não irá só te abençoar, mas uma palavra que irá te curar por dentro, para que você possa viver a bênção do Senhor, porque não tem nada mais terrível do que você ter a bênção, mas não estar saudável para desfrutar da bênção. Deus quer fazer com que o seu povo viva um tempo de uma graça. O Espírito Santo tem falado isso ao meu coração, um tempo de uma graça onde Ele não vai só te abençoar, mas Ele vai fazer com que você transborde em graça sobre graça, para desfrutar da bênção dEle, desfrutar com alegria, desfrutar com paz, desfrutar com saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Ei, Deus já está falando com você. Deus está curando nesta manhã, enquanto o louvor está ministrando, os instrumentos estão sendo tocados, há uma graça de Deus neste lugar. O Espírito Santo está aqui, Ele confirma isso muito forte em nossos corações, e onde Ele está a cura, onde Ele está a restauração, onde Ele está a vida. Este é um ambiente de vida. Ele te trouxe para cá, para que você possa voltar a viver, porque Ele nos deu vida e vida em abundância. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Você já foi abençoado, você já está abençoado, assim como nos elegeu nele, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para podermos andarmos em amor, em amor. Bom dia, povo de Deus. Estou inspirado hoje, estou inspirado. Tive madrugadas na presença dEle. Quando você tem madrugadas com Ele, que gostoso, há uma graça, a sensibilidade muda tudo, amados. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6, quero ler a partir do versículo 11, tem a nossa tela ali, depois do texto, então você coloque por gentileza, Júnior. Juízes capítulo 6, verso 11, diz assim: então veio o anjo do Senhor. Quem veio? O anjo do Senhor. Preste atenção naquele anjo ali. Não é um anjo qualquer, não é um anjo com A minúsculo, é um anjo com um A maiúsculo. Então, não foi qualquer anjo, foi o anjo do Senhor.
E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor. Agora já não é mais apenas o anjo do Senhor, agora é o anjo do Senhor que se manifesta como o próprio Senhor. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Louvado seja Deus. Somente até aqui, vamos orar. Pai, mais uma vez te damos graças, obrigado pelo privilégio que temos, pela oportunidade de estarmos aqui, neste ambiente, como já foi dito, onde a tua presença chega a ser palpável. Há uma atmosfera de graça, há uma presença gloriosa do teu Espírito aqui. Então, o Senhor que sonda os pensamentos, esquadrinha os corações e sabe dos segredos do coração de cada um, da vida de cada um de nós para chegarmos até aqui. O Senhor que nos conhece por dentro e por fora, olha para nós nesta manhã e fala conosco. Fala de uma forma audível, que possamos realmente entender que é o Senhor falando, que não haja dúvidas, que não haja medos, incertezas, inseguranças, que não haja incredulidade em nosso meio, Senhor, pois somente a tua voz tem toda a autoridade para falar neste lugar. Então, Espírito Santo, enquanto eu estiver pregando, falando, que o Senhor esteja ministrando nos corações, traz cura para as almas feridas, corações machucados, para que essas pessoas possam viver aquilo que o Senhor enxerga em cada um de nós, no nome de Jesus, amém, louvado seja Deus. Queridos, eu quero falar sobre o Deus dos improváveis, o Deus dos improváveis, entendendo que a maioria de nós que estamos aqui, a maioria de vocês, assim como eu também, me faço um exemplo disso, nos vemos como verdadeiros improváveis, pessoas improváveis na qual Deus, em algum tempo, em algum momento da vida, Deus nos escolheu, como o texto que o pastor Enos ali já disse. Deus nos escolheu nele, e é Deus quem escolhe. Fazer o quê? Deus te escolheu, como a direção do culto, Deus te escolheu do jeito que você é, cheio de defeitos, falhas, limitações, fraquezas, mas Ele te escolheu. Improvável é aquele que não tem nenhuma probabilidade de dar certo, em qualquer área da vida. Pessoas desacreditadas, alguém que não reúne sequer um só requisito necessário para alcançar ou para viver projetos grandiosos. São pessoas desprezadas,
não tem nada de grandioso ou maravilhoso para oferecer. Improvável é não ser ou não parecer ser a escolha óbvia. Você nunca foi a primeira escolha. Talvez sempre o Barrichello da vida, segundo de novo. Sempre ficou para trás, deixado, talvez esquecido, talvez abandonado. Improvável é a pessoa que carrega muitas limitações. Limitações pelos traumas da vida, pelos esquecimentos, pelo abandono, por olhar para dentro de si mesmo e não se ver capaz. Não consigo, não é para mim. Nunca foi a escolha óbvia. Na escola, nunca teve habilidades o suficiente para ser o líder da equipe. Não, você era o último. Você era aquele que tirava as notas mais baixas. Você era aquele que, quando a turma se reunia para fazer qualquer coisa, talvez lá no time de futebol, você era o último a ser escolhido e você ficava pensando: de novo, eu vou ficar de fora. De repente seja por isso que você foi trabalhar e comprou a bola, porque o dono da bola nunca ficava de fora. Então assim você conseguiu se encontrar. Biblicamente, ser improvável não parece muito ser desvantajoso, não. Na Bíblia, quando nós olhamos para as histórias bíblicas, nós percebemos que Deus tem uma estima, Deus tem um negócio com esse tipo de pessoa. E é para isso que eu estou aqui nesta manhã, para dizer para você que se você, assim como eu, foi um improvável da vida, existe um Deus no céu que olhou para você e te encontrou. Ele te achou. Ele te achou aqui nesta manhã. Biblicamente, ser improvável parece não ser desvantagem, porque esse é o tipo perfeito de pessoas que Deus escolhe para grandes realizações. Mas nós não vemos. Muitas vezes papai não viu, mamãe não viu, e talvez foi da boca de papai e de mamãe que saíram as palavras que mais te feriram e te ofenderam. Você não vai dar em nada, menino. Você, menina, é mais uma perdida dessas soltas por aí. Você não tem condições de alcançar alguma coisa, porque olha para você. A história de Gideão, ela revela um padrão que se repete por toda a Bíblia. E nós conseguimos entender que através desse modelo, dessa forma de Deus enxergar pessoas que Ele escolhe, pessoas desprezadas, pessoas abandonadas, pessoas feridas, pessoas fracas, pessoas incapazes, pessoas impotentes, impossibilitadas de fazer qualquer coisa. Quando olhamos para a história de Gideão, nós percebemos que existe um padrão que se repete por toda a Bíblia. Que Deus não escolhe aqueles que são mais prováveis, não, Ele escolhe aqueles que estão disponíveis. E geralmente o improvável, ele está sempre disponível, porque ninguém quer. Mas eu venho nesta manhã dizer para você que aquilo que o mundo olha e ninguém quer, Deus aceita, Deus enxerga, e Deus vê coisas extraordinárias em você, que nem você, nem ninguém mais já viu. Basta ler o texto e coloque na tela, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a seguir, e você vai se identificar talvez com esse texto. E eu não vi o painel ainda da tela. Chegou não? O Wilson não mandou? Ah, claro que mandou. Eu perguntei para você se mandou, você disse que mandou. Porque eu ia mandar, você falou que mandou, não mandei.
Tá não? Tá aí não? Não está com a Angelita, não está com... Dá uma ligada aí, veja aí. É importante, porque o visual é importante, a tela ali. Olha só para esse texto, queridos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos. Então perceba bem, nem muitos sábios e nem muitos poderosos segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento. Então, nem sábio, nem poderoso e nem tampouco nasceu num berço de ouro. Próximo verso. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Talvez você se enquadre dentro desse padrão, e não de um padrão onde o mundo procura os melhores, as melhores notas do Enem, quem formou-se nas melhores faculdades, quem tem os melhores doutorados, quem tem, os melhores títulos, quem subiu as montanhas mais altas. Não, talvez você não se enquadre dentro dessas características. Talvez você seja aquele que viveu até hoje somente nos vales, tem andado no vale da sombra da morte, foi desprezado por uma família, foi desprezado num casamento, foi ferido por palavras ofensivas que machucaram, magoaram e impediram você de viver aquilo que o mundo esperava que você vivesse. Talvez você se enquadre dentro desse aí. Foi visto como um louco, um doido da vida, desprezado por tudo e por todos. Mas esse texto, e eu venho como boca de Deus nesta manhã dizer para você que é com você mesmo que Deus tem um negócio grande, é com você mesmo que Deus tem algo extraordinário, pois Ele te escolheu como uma coisa louca do mundo, sem um nobre nascimento, sem poderes, sem muitas conquistas, mas Ele te escolheu para viver uma grande realização, e por favor acredite nisso. Ele escolheu as coisas loucas, Ele escolheu os desprezados. Essa é a história de Gideão. Israel estava vivendo dias de opressão, e é claro que por culpa deles mesmos, quando você lê o versículo 1 do capítulo de número 6, você vai perceber que Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Veja bem que o que eles estão vivendo é consequência de um erro cometido contra o próprio Deus. Uma nação está vivendo uma perseguição, uma opressão, vivendo dias de fome, pessoas morrendo, pessoas se escondendo em cavernas, vivendo tudo que plantavam, eles não conseguiam colher, porque os midianitas roubavam a sua colheita. Durante 7 anos não houve prosperidade nenhuma, mas é nesse momento de caos, é nesse momento de dificuldade, que Deus olha dos céus para a terra, e Ele não procura um herói de guerra, não, Ele não procura um Golias, que foi treinado na batalha, Ele não encontra um que nasceu em palácio, não, Ele vai encontrar um Gideão malhando trigo no lagar. Ele vai encontrar alguém desprezível, desprezado talvez pelas pessoas, mas é encontrado aos olhos de Deus. O povo se escondia em cavernas para poder sobreviver. É nesse cenário que Deus aparece para levantar alguém. Queridos, preste bem atenção no que Deus está falando com a igreja, com você nesta manhã. É exatamente em um cenário de caos, em dias de grande dificuldade, que Deus levanta o improvável para mudar uma realidade, para mudar uma circunstância, seja numa casa, numa família,
ou até mesmo numa nação, porque para Deus nada é impossível. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Existem pessoas que estão aqui me ouvindo nesta manhã, e Deus te trouxe aqui justamente para isso, porque você, sim, você foi essa pessoa, o desprezado de tudo e de todos, e até agora não viveu nada daquilo que um dia você sonhou. Porque você era o pior da turma, sem recursos, sem condições, mas me escute, Deus te achou aqui nesta manhã, e Ele manda te dizer, Ele vai mudar esse quadro, Ele vai mudar esse cenário. Se você crê nesta palavra, glorifique o nome do Senhor, porque a partir desta manhã, profetizo eu aqui, na autoridade do nome de Jesus, há uma sentença sendo dada, há uma ordem do céu sendo dada ao teu respeito, há uma palavra do céu sendo liberada em teu favor. A história da sua família não será mais a mesma, a história dos seus filhos, a história das suas gerações, a história do lugar onde você está, lá na empresa, lá no trabalho, lá na casa, lá no bairro, na cidade de Sinop. Você foi visto como alguém que faliu, quebrou, alguém que divorciou, alguém que foi abandonado, mas Deus está te dizendo nesta manhã, eu estou mudando esse quadro, eu estou mudando a história, porque aquilo que o mundo desprezou é desprezível para o mundo, mas serve para mim. Deus manda te dizer, uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim, uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. É assim que Deus faz. Gideão não era alguém extremamente confiante, não, amados. Pelo contrário, estava se sentindo inseguro, pequeno e com medo. Inseguro, pequeno e com medo. Mas há um Deus grandalhão no céu que enxerga os pequeninos na terra. É exatamente nessa condição que Deus nos encontra e se revela a nós. Talvez você está aqui nesta manhã e nem você acredita mais em você mesmo, mas há um Deus dos improváveis que acredita em você. O que o Deus dos improváveis faz? O Deus dos improváveis sabe onde encontrar alguém que Ele deseja usar. Eu vou repetir. O Deus dos improváveis, quando olha do céu, Ele vê uma situação e Ele sabe onde encontrar alguém que Ele deseja usar. E eu vou te dizer, os olhos deles estão sobre este lugar, sobre esta manhã, sobre esta igreja, sobre este ambiente, e Ele encontrou alguém aqui. Eu não sei quem é, mas há alguns Gideões sentados aqui, que se sentem pequenos, incapazes, impotentes, não têm condições de nada, mas Deus te achou nesta manhã para ministrar profundamente no seu coração. Gideão estava malhando trigo no lagar, diz o texto. Malhar trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uvas. Bem provável que o lagar era um lugar um pouco escondido, secreto, um pouco oculto, e era nesse lugar secreto, escondido, que ele malhava trigo. E é exatamente nesse lugar escondido, com medo do que estava lá fora, medo dos adversários, medo dos inimigos, buscando uma forma de sobrevivência diante das circunstâncias. É exatamente neste lugar que Deus enxerga o improvável. Deus enxerga o improvável exatamente nos lugares das suas maiores dificuldades. Deus enxerga o improvável nos lugares das suas maiores batalhas. Deus enxerga o improvável nos momentos dos seus maiores medos. Deus enxerga improváveis em dias de dificuldades. É nesse lugar inadequado, um lugar de pisar uvas, ele está malhando trigo para a sua própria sobrevivência. Essa atitude de Gideão, ela fala de uma tentativa de sobreviver
em meio às dificuldades da vida. E sabe o que eu acho muito interessante? É que mesmo com medo, se sentindo pequeno e fraco diante dos adversários que cercavam todo Israel, Gideão é o tipo de homem que está em busca de uma solução, mesmo que seja de uma forma meio esquisita, fora de os planos, fora de planejamento, mas ele está lutando pela vida, ele está lutando pela sobrevivência. É isso que diz o texto. E Deus consegue enxergar este homem, e enxerga este homem não da forma que os homens o enxergam, porque o Deus dos improváveis, Ele não enxerga pela ótica humana. Eu vou repetir, o Deus dos improváveis jamais enxerga pela ótica humana. Quando ele chega diante de Gideão, no versículo de número 12, o texto vai nos dizer: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Agora, como chamar de valente alguém que nunca pelejou uma batalha? Como chamar de valente alguém que nunca venceu? Como chamar de valente alguém que nunca conquistou? Como chamar de valente alguém que nunca conseguiu vencer as suas próprias limitações, as suas dificuldades, as lutas internas, as suas guerras interiores, alguém que sempre está paralisado diante das suas guerras mentais? Como chamar de valente? É nesse momento, quando as pessoas olham no nosso exterior e não encontram nada em nós, Deus está olhando para dentro de você e te chamando de homem valente, de mulher valente. Você tem mais coragem do que você pensa, mulher. Você é mais forte do que você imagina, homem. As pessoas olham e não conseguem enxergar, mas o Deus dos improváveis não enxerga na ótica humana. Por quê? Porque só Ele vê aquilo que ninguém vê. Só Ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. Só Ele acredita naqueles que ninguém mais acredita. Nós temos um belo exemplo disso no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 6. Samuel é enviado à casa de Jessé para ungir um rei. Mas quando ele chega na casa de Jessé para ungir um rei, Jessé apresenta diante de Samuel 7 dos seus melhores filhos, e o primeiro que se apresenta é Eliabe, o mais formoso, o mais bonito, de estrutura física, que aos olhos humanos seria ele, ao ponto de enganar o coração do profeta. E o profeta vai dizer: é esse o homem que Deus escolheu para ser ungido como rei sobre Israel. E quando Samuel vai se dirigir a Eliabe, Deus diz: ei, não é ele. Não é ele, porque o homem vê apenas o exterior, mas eu enxergo o coração. Enquanto muitas pessoas estão olhando para você e avaliando os seus comportamentos, porque às vezes você, assim como um Davi, é aquele que fica escondido nos cantos, porque você não se sente parte. Você vem para a igreja, mas você não se envolve, porque você não se sente parte. Mas lá nos campos escondidos é o teu lugar de batalha. Lá nos campos escondidos, nas madrugadas frias da vida, é lá que você tem lutado e pelejado e vencido o urso, tem vencido o leão, tem vencido as suas batalhas sozinho, quieto, onde o mundo não vê. Mas há um Deus nos céus que enxerga as batalhas que você tem pelejado. E quando o profeta vai se direcionar, Deus diz: não, eu enxergo o coração. Nós temos um Deus que sabe olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que ninguém mais vê. Às vezes você tem se visto pequeno, você tem se visto fraco, tem se visto em dificuldades, mas Deus está te vendo nesta manhã como um homem valente. Esta é a palavra para o seu coração. Deus chega diante de Gideão chamando-o de homem valente.
Porque Deus não nos define pela situação em que nós estamos vivendo. Deus nos define por de fato aquilo que nós podemos ser lado a lado com Ele. Eu vou repetir, Deus não te define pela crise que você está vivendo, pela situação financeira que você está atravessando. Deus não te define pelos seus momentos de crise, que às vezes você perde o controle, quer fugir no mundo afora. Deus não te define por isso. Agora Deus te define sim, por aquilo que você pode se tornar quando você decide caminhar lado a lado com Ele. Quando você se vê fraco, Ele diz: ei, você é valente. Mas quando é que você é valente? Quando você está comigo, porque o nosso Deus é o Deus da força, é o Deus todo-poderoso. Essa é uma característica do nosso Deus a quem servimos, um Deus forte, um Deus de guerra. Então Deus está se manifestando para Gideão e dizendo para Gideão: você pode se enxergar pequeno, você pode se enxergar forte, mas quando eu te envio, quando eu sou contigo, não há quem possa resistir-te na minha presença. Então a questão aqui não é quem eu sou, não é aquilo que eu sou ou o que eu vivi, a questão é o que eu serei quando eu caminho com Deus. E Deus está te chamando hoje: ei, me permita caminhar contigo, porque eu vou transformar as suas fraquezas em força, eu vou transformar as suas derrotas em vitória, eu vou transformar as suas lágrimas em alegria, diz o Senhor. E é esse o Deus que não nos define pela situação. A situação de Israel é extremamente difícil. Gideão está vivendo um momento de uma crise profunda, mas Deus está se manifestando a ele, dizendo: ei, o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo. O Deus dos improváveis também tem interesse em nos curar, para que possamos ser usados por Ele. É impossível servir a Deus carregando mágoas do passado. É impossível servir a Deus carregando os traumas das mazelas, das pequenezes da vida. Porque talvez você venha de um ambiente, queridos, que o distrato da vida feriu a sua alma, e você carrega umas crenças limitantes, não acredita que Deus pode fazer. Até acredita que Deus pode fazer, mas jamais acredita que pode ser através de você. Eu venho nesta manhã te dizer: vai ser através de você sim. Eu vou repetir, é com você mesmo que Deus está falando. E tem alguém aqui nesta manhã em especial que Deus está mudando, é com você mesmo. Não vai ser através da tua irmã que formou, que fez faculdade. Eu não estou aqui falando contra os estudos, não. É porque Deus quer fazer um negócio aí, para que ninguém roube a glória dEle. A glória dEle vai se manifestar, o poder dEle vai se manifestar, é na sua incapacidade, é nas suas fraquezas e na sua incompetência mesmo, porque ninguém vai roubar a glória dEle, porque um dia vão olhar para você e dizer: foi Deus quem fez. Mas Deus nos cura primeiro. Ele cura aqueles que serão usados por Ele. Porque todo improvável carrega alguns traumas emocionais relacionados ao passado. Não vem que não tem, não adianta. Pastor, eu não sou assim. Basta apertar um pouquinho. Basta pisar no calo. E já se manifestam umas naturezas revoltosas. O vulcão lança para fora as suas lavas. São coisas que às vezes ficam escondidas dentro de cada um de nós, porque nas improbabilidades da vida, amados, há muitas coisas que acabam nos limitando, gerando em nós limitações, geram em nós dúvidas, geram em nós incertezas, medos, inseguranças. Quantos medos, quanta insegurança. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu percebo no Senhor uma insegurança muito grande. Eu tinha recém sido ungido pastor. Falei: meu Deus, como que o Senhor unge alguém que é inseguro? Então eu fui estudar um pouco sobre mim mesmo. Não fui fazer psicologia não, mas
Porque diz que a ideia de quem vai para psicologia, e nada contra a psicologia, mas primeiro conhecer os traumas e as mazelas da sua própria vida, né? Depois tentar sarar os outros. E é assim. A vida de um pastor não é diferente, mas eu vim de um ambiente pobre, eu vim de uma situação de escassez, então a minha mente por muito tempo viveu muito limitada em relação àquilo que realmente eu vivo hoje, aquilo que eu tenho hoje convicção que viverei daqui para frente. Não tem nada a ver a versão de hoje com a versão do passado. Um jovem menino de 8, 10 anos de idade engraxando os sapatos na rodoviária da cidade de Sinop, com 10 anos de idade. 12, 13 anos vendendo geladinho e churros nas ruas da cidade de Sinop. Quem olhava, querido, jamais ia dizer: eis aí um pastor, eis aí um pregador. Não, quem olhava, aos 14 para 15 anos, eu sofri uma infecção nos dentes. Aqui não tinha dentista, amada, aqui tinha ferreiro. Vanderlei sabe muito bem como é esse negócio aqui por dentro. Não tinha dentista, era ferreiro. Doeu, pega o alicate e arranca. E aí, os dentes foram se estragando, e aquilo eu carreguei tanto traumas, cara, você arrancar um dente, perder um dente podre na boca, e aquilo, sabe, queridos, e você vai para a escola, e você sente que é rejeitado, e aí sempre tem os burguesinhos, né? Na época já existia a palavra burguês, que eram os mais granfininhos, que não tinha nada também, só tinha uma bicicleta mais bonita, ou tinha uma bicicleta para quem não tinha nada, já tinha muita coisa. E sabe, queridos, essas coisas, a pobreza, a miséria, a mazela da vida, vai gerando sentimentos dentro de você, de rejeição, de abandono, e você vai se vendo o último dos moicanos, o improvável dos improváveis, não serve para nada, você não tem valor. E eu tentava de alguma forma reverter isso através da violência. Vocês me desprezam, mas no murro eu sou melhor. Então eu ia para a briga, e aí me tornei um briguento, aí fui mais rejeitado ainda. E não queira saber mais do meu passado, por favor, só o que eu estou contando aqui. Mas é assim, e na escola você vai crescendo com essas coisas, aí você chega em casa, um ambiente de pobreza, um ambiente difícil, não tem recursos, mas de repente há um Deus no céu que olha para você e diz: eu tenho uma linda, uma nova história para você. Vivi um primeiro relacionamento, e às vezes eu vi a Cris falando aqui, e eu fiquei impressionado realmente, porque às vezes a gente se envergonha de falar: eu já vivi um relacionamento frustrado, mas eu me casei com 18 anos, aos 24 anos eu separei, não sabia nada da vida sobre casamento, por isso você que é jovem ainda, você precisa fazer cursos e aprender sobre casamento, não vai entrando assim achando que é mil maravilhas, não, você precisa saber, conhecer, mas eu não sabia, não tinha Deus, não tinha Jesus, não tinha nada na vida, só uma tentativa de dar certo. É difícil, não vai dar, e parabéns para você que conseguiu. Mas aos 24 anos eu me divorciei, um relacionamento frustrado. Agora fica uma filha, que na época com 2 aninhos de idade, e aí os traumas aumentam. E aí eu vou para o mundo, meter a cara no mundo com a sola do pé, e aí eu vou me embriagar nos prazeres da vida. E o abismo só aumenta, porque o pecado cansa, a alma se abate, e você se entristece cada vez mais. Mas aos 30 anos de idade,
O Senhor que apareceu para Gideão, apareceu para mim também. Enxergou em mim aquilo que ninguém mais enxergava. Os meus amigos todos deram certo no casamento, eu não dei. Os meus amigos todos prosperavam, eu não prosperava. Os meus amigos todos viajavam, eu não viajava. Os meus amigos tinham condições, recursos, eu não tinha. E aí Deus pega uma história de alguém completamente improvável. Improvável, de tudo improvável. Eu tive um problema com uma pessoa e eu cheguei ao ponto de ameaçá-la de morte, porque eu andava armado. Não se assuste, Jesus já me salvou, pode ficar tranquilo, está tudo certo. E eu tive um problema com essa pessoa, e eu ameacei ela de morte. Também ela tirava muita onda da minha cara, eu falei, eu vou acabar com você. E não era crente, pouco antes de me converter, amados. Pouquíssimo antes. E aí eu me converti, e Deus falou para mim abrir mão dessa arma, e eu vendi, fiz um pacto com Deus, que Ele seria o meu guardião até então, que eu nunca mais teria uma arma de fogo. E já se fazem 25 anos. Mas aí eu me converti, e eu fiz o meu encontro com Deus, tive uma experiência muito forte com Jesus no meu encontro, e logo em seguida eu estava pregando já no encontro, 2, 3 anos depois, e essa pessoa se converteu na mesma igreja que eu estava. Aguenta, coração, você estava lá, né? E eu fui pregar no meu primeiro reencontro. No meu primeiro reencontro estava a Marcinha sentada lá, e nós nem se conhecíamos. E eu de jejum, uns 3 dias, e eu tinha uma mania boba, que eu falo para os meus pastores, não façam isso. Eu jejuava até depois, jejuava 3 dias, 4, 5 dias, e eu jejuava até depois de eu pregar. Então eu ia pregar assim, só na graça, amado, só sem força para... E eu ia ministrar uma ministração no reencontro sobre batalha espiritual, e eu fui vestido de soldado do exército, já era metido assim, queria fazer um negócio diferente, fui de roupa de soldado do exército, de jejum, abatido ali, mas quietinho no meu canto, estava sentado numa mesa, essa pessoa que eu tive problema, que agora então tinha se convertido, feito o encontro, estava fazendo o reencontro, sentou na minha mesa, ainda não curado, não liberto totalmente, sentou na minha mesa, olhou nos meus olhos e falou assim, aquela vez que você me ameaçou lá, o pessoal falava que você era perigoso, que você ia me matar, por que você não fez nada? Olha o diabo falando na boca da pessoa para roubar a bênção do pregador. Por que você não fez nada? Faltou coragem? Eu olhei bem nos olhos dele assim e disse, eu vou te responder porque eu não fiz nada. Porque se eu tivesse feito, você estaria sepultado e eu preso. Mas como eu não fiz, hoje eu vou subir naquele altar e vou pregar, e você vai sentar e vai me ouvir. São coisas que Deus faz com improváveis, amados. E talvez naquele dia foi um dos dias que Deus mais me usou com poder e glória. Porque eu estou querendo dizer para você é que talvez você está sentado aqui e carrega traumas e frustrações e decepções e mágoas da vida. O Deus dos improváveis, Ele cura aqueles que serão usados por Ele. Jesus já me curou, amados. E hoje eu falo isso com graça, com liberdade. Restaurou minha sorte, me deu um casamento novo, já fazem 21 anos, vou para 22 anos de casados, tenho filhos maravilhosos, tenho minha filha Poliana, que já é casada, tenho um netinho, essa minha filha lá desse primeiro relacionamento, mora nos Estados Unidos, minha família é uma bênção, porque Deus olhou dos céus e escolheu o improvável para confundir os sábios. Quando eu assumi essa igreja, um dos meus melhores amigos chegou para mim e disse assim,
você não tem estrutura para assumir aquela igreja, aquele povo vai te engolir, e engolia mesmo, porque a fome que esse povo estava, de engolir pastor, engolia mesmo. Esse amigo que me conhecia, sabia da minha vida, devoção, de oração, do meu testemunho, conhecia eu, como ninguém, só não como Deus, só não como Deus dos improváveis. Já fazem 8 anos que nós estamos aí servindo a Deus e pastoreando um povo maravilhoso e abençoado. E os engolidores de pastores, Deus levou para outro lugar, assim, na paz, na boa, sem força, sem esforço, sem sacrifício. Porque quando Deus dos improváveis encontra alguém que depende tão somente dEle, é Ele quem peleja a batalha, é Ele quem livra dos gigantes, é Ele quem abate os inimigos, é Ele quem trabalha na guerra. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Teu Pai não te rejeita. O mundo pode te rejeitar, as pessoas te rejeitam. 3 áreas que Gideão precisou de cura para poder ser usado por Deus, e você também pode precisar. A primeira está no versículo 13, para encerrar. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Gideão carregava consigo uma frustração espiritual. Se Deus é comigo, por que eu vivo tanta derrota? Porque o povo está vivendo uma derrota. Frustrações espirituais têm afastado pessoas de um grande propósito que Deus tem para elas. O verso 13 ainda, ele vai dizer: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Uma outra área que Gideão precisou ser curado para ser usado, uma sensação de abandono. Há pessoas que às vezes estão vivendo uma situação na vida e de repente começam a ouvir vozes e dar ouvido para as vozes. Deus não te abandonou, não? Se Deus é contigo, por que você está atravessando por isso? Se Deus é com você, por que você está nessa luta, nessa prova? Será que Ele não te abandonou, não? Ei, essa voz não vem do Senhor. Ele não te abandona e nem te abandonará jamais. Ainda que você esteja passando pela prova, atravesse pela prova dando glória a Deus. Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, tenha uma convicção: o Senhor está contigo. Não dê ouvido a essas vozes. Uma outra área que Gideão precisou de cura, e talvez você precise também. A minha família é a mais pobre e eu o menor na casa de meu pai. Gideão carregava consigo um complexo de inferioridade. Queridos, como é terrível lidar com pessoas com um complexo de inferioridade, porque elas nunca se sentem capazes. Não é para mim, eu não posso, não dá, não vai. Elas são extremamente limitadas por aquilo que elas mesmo creem, porque não se veem capazes ou competentes o suficiente. Mas eu venho te dizer nesta manhã: Deus está sarando esse complexo de inferioridade que tem te atormentado, porque você chega num ambiente, quando você vê que não, as coisas não vão ali do jeito que você espera, você logo se acusa: não, é porque sou eu que... E você começa a dar ouvido para as vozes, e Jesus quer curar você desses sentimentos de frustração espiritual, de uma sensação de abandono, porque talvez você foi abandonada, e você pensa que todos te abandonarão. Não, não vai ser mais assim.
Talvez você, homem, foi abandonado, e aí qualquer coisa você pensa em abandonar primeiro para não ser abandonado de novo. Porque um dia o pai foi embora e te abandonou, a mãe deixou aos cuidados da avó, mas o Deus dos improváveis te achou hoje aqui, e Ele te sara, Ele não te abandona. O improvável sempre se define pelas suas limitações, com base na sua própria história. Eu sou o mais pobre, minha família de Manassés é a mais pobre, eu sou o menor, eu sou pequeno. E você percebe que quando você olha para o texto, Deus não está nem aí com essas suas mazelas. Deus sequer dá ouvido para Gideão, dizendo: e daí eu com isso, Gideão? Eu estou dizendo para você que é algo novo a partir de aqui, e sou eu que vou contigo agora, sou eu que vou à frente agora. Tornou-lhe o Senhor, já que depois que Gideão descreve todas as mazelas dele para Deus, questionando Deus, será que o Senhor não nos abandonou, expressando frustração, sensação de abandono, complexo de inferioridade. Deus está olhando para um Gideão que vai agora caminhar com Deus e vai experimentar uma grande vitória, e não só uma vitória para a sua casa, mas uma vitória para toda uma nação. Sabe, queridos, existem coisas que Deus quer fazer em nós, mas Ele só o fará depois que curar esses sentimentos da nossa alma. E nesta manhã nós já vamos orar. Há uma graça de Deus que cura aqui. Há uma graça de Deus. Talvez a cura que você precisa vem através de uma declaração ou de uma confissão, e quando você confessa, quando você libera essa palavra, esse grito, alguns estudos dizem que essas infecções de garganta que as pessoas têm muito é uma voz que quer gritar e não pode. Nesta manhã, o Espírito Santo está dizendo para você: pode gritar, joga para fora, espreme a ferida, espreme o furúnculo, deixa a enfermidade sair, deixa a podridão sair. Deus achou você e quer usar você, porque Ele acredita em você. Não viva uma vida pelas suas limitações, pela história que você viveu. Deus tem algo novo para você. Pare de se questionar: não é para mim, eu não mereço, não tenho condições, não tenho competências, eu não sou importante. Sim, você é importante. As pessoas não sabem o tamanho, a grandeza da sua importância, mas há um Deus nos céus que sabe tanto o quanto você é importante, que sacrificou o seu próprio filho por amor a você. A Bíblia diz que Deus te amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu filho como uma oferta de sacrifício. Sabe, Deus nesta manhã está dizendo: eu serei contigo. Quantos creem nesta palavra? Eu serei contigo. Ontem eu testemunhei aqui pela manhã para o pessoal do nosso Café Conexão, quando nós estávamos reformando a igreja, e nós havíamos destelhado tudo isso aqui, arrancou tudo, estava só as 4 paredes. Eu entrei aqui numa tarde, umas 2 horas, o sol queimando, não tinha telhado, não tinha nada, e o diabo falou no meu ouvido: você desmanchou toda a igreja, você não vai dar conta de montar de novo, você vai ser envergonhado perante esse povo. Falou claramente ao meu ouvido. Eu não ouvi Deus falando que isso não aconteceria, mas uma coisa eu guardei no meu coração: eu tinha uma palavra, e a palavra que eu tinha era: eu serei contigo, filho. Para onde você se inclinar, eu vou estar com você. Para onde você olhar e para onde você decidir, eu vou estar com você. Queridos, eu só tinha uma
palavra. E debaixo desta palavra eu falei: diabo, o envergonhado aqui vai ser você. Ainda este ano nós vamos inaugurar esse templo, e não foi diferente. No mesmo ano, em um ano de pandemia, amados, no mesmo ano nós estávamos fazendo um culto aqui dentro, de celebração, de gratidão a Deus pela obra que Ele estava fazendo neste lugar. Por quê? Porque eu tinha uma palavra: eu serei contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. É isso que Deus faz. Mas se não formos curados, amados, é impossível viver o propósito. Porque se você não é curado de fato, você vai viver preso nessas mágoas, nessas feridas de coisas que já passaram. Mas Deus está te curando nesta manhã. E como Deus faz isso? Deus cura Gideão confiando nele, acreditando nele, confiando a ele aquilo que é de Deus. Sabe como Deus cura você? Às vezes não é nem ouvindo as suas mazelas. Porque Deus falou assim: só vai que eu sou contigo, levanta a cabeça. É assim que Deus nos cura. E quando você acredita e toma posse da palavra, você vai. Gideão fez uma série de experimentos, experiências e desafios e provas com Deus, para saber se de fato Deus era com ele. Mas quando ele teve realmente a convicção, amados, ele foi para uma batalha contra um exército violento e poderoso. E ele não foi com 30 mil, não, ele foi com 300. Apenas com 300 homens, ele venceu milhares e milhares. Mas por quê? Deus era com ele. Então sabe quando Deus nos cura? Quando Ele está revelando a nós aquilo que é só dele. Deus nos cura quando Ele está depositando confiança em nós. Deus está depositando confiança em você e te dizendo: vai, avança. Pastor, está difícil. Ele está dizendo: levanta e vai, porque eu sou contigo. O teu testemunho passa por essa prova. Escute-me, ó Deus falando com você. O teu testemunho passa por essa prova. Deus nos cura reafirmando que a sua presença está conosco. Deus nos cura não dando ouvidos às nossas mazelas muitas vezes. Deus nos cura nos colocando em batalhas onde nos vemos tão pequenos, mas Ele cura dizendo: essa peleja não é tua, sou eu que vou pelejar em teu favor, porque eu sou contigo. Deus cura confiando, Deus cura acreditando, Deus cura derramando uma unção que só Ele carrega. Deus é o Deus de batalha, é o Deus de guerra, e Ele está chamando Gideão pequeno, para dizer para Gideão: vai ser através de você mesmo. E Deus está falando com você nesta manhã. A história de Gideão, queridos, ela aponta para a história de um homem também, que a Bíblia diz que ele foi desprezado por todos, desprezado por muitos, não tinha beleza, não tinha formosura. Imagina Jesus, as pessoas olhando e falando: nossa, tem nada a ver a aparência. A Bíblia diz que ele era homem de dores, reprovado por muitos, até mesmo pelos da sua própria casa. Você sabia que a família de Jesus só passou a acreditar nele, com exceção da mãe? Os irmãos de Jesus só passaram a acreditar nele depois que ele ressurgiu. Antes de Jesus ressurgir dentre os mortos, amados, nem a família acreditava nele. Ele era o improvável da casa. Mas foi ele quem Deus escolheu. Deus o levantou como um libertador, um vitorioso, que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte, para nos dar a vitória também, para dar a vitória para mim e para você, para nos fazermos, como Paulo diz, mais do que vencedores, pessoas desacreditadas, desprezados pelo mundo, desprezados por pessoas, mas aceitos e acreditados por Deus. Jesus é a maior prova de amor que Deus dá aos homens. É uma prova
de que Deus realmente acredita em nós, porque quando Ele planta o seu Filho como uma semente na terra, Ele está acreditando que eu e você nasceríamos como discípulos. É por isso que Ele vai dizer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho, mas quando ele morre, ele produz muitos discípulos, muitos frutos. Esse é um Jesus que não era modelo, não era exemplo, não era um homem de guerra, não, foi humilhado, foi torturado, mas um Jesus que venceu, para também te dar a vitória. Assim como Ele era desprezado e venceu, Ele continua levantando, escolhendo e chamando pessoas desprezadas para vencer também. Porque há um Deus nos céus que ama esse tipo de gente. E eu quero orar por você. Se essa palavra falou o seu coração, eu sei que vou extrapolar um pouquinho no tempo, mas o Espírito Santo manda te dizer que Ele quer curar alguns corações aqui nesta manhã. Eu vou te pedir que você levante do seu lugar e venha aqui à frente. Quero orar por você. Se esta palavra falou o seu coração, que você saia do seu lugar e venha aqui na frente.